posso beira-mar. Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver. É isso aí. Caxias do Sul tem mais de 500 terreiros de Umbanda e de religiões afro-brasileiras. Você sabia disso? E você sabe que religiões são essas? E o Micael está aqui junto com a gente para o pessoal conversar e responder, a gente responder aqui no estúdio, né, Micael? Isso mesmo, pessoal. Pode entrar em contato com a gente, mandar perguntas, né, tirar as dúvidas através dos canais de interatividade. A gente tem o Facebook, que é o facebook.com/UXTV, tem o Twitter, que é @UXTV, e também pode ligar o telefone 32 18 21 94. E a gente abriu Rede de Olhares ao som dos ogãs da Casa Branca de Ogum, Beira-Mar. Eu quero aproveitar primeiro perguntar aqui para ti, o que é essa abertura que você fez? Você tinha me dito que era ponto. O que é o ponto? Pode só colocar mais pertinho. Um ponto significa dentro de um templo, primeiramente, para chamar a entidade, o caboclo, o preto velho, tanto o Exu. É uma chamada que o Ogã faz para a manifestação das entidades dentro do templo. Saul, primeiro, vamos já perguntar o que é Umbanda? O que é? É uma religião, né? Olá, Carol. Bem, falar sobre Umbanda sempre é um tema que nos atrai muito, até porque existe um grande desconhecimento a respeito desta religião. Umbanda surge em 1908, em Niterói, no antigo estado da Guanabara, através do Zélio Fernandino de Moraes. E esse momento é um divisor de águas, porque muitas pessoas acreditam que a Umbanda é uma religião oriunda da África Negra. E é um grande equívoco. Justamente por essa questão de trabalhar com a mediunidade, né? Essa questão da mediunidade que extrapola continentes, né? Que não é um privilégio de uma cor, ou de um continente, ou de uma cultura. Essa manifestação espiritual se dá em diversos continentes. Então, essa confusão que se faz é justamente pelo desconhecimento. Porque eles, por que associam logo ao africano a Umbanda? Porque eles têm como referência uma religião de manifestações espirituais, primeiro o Candomblé, né? Que chega junto com, logo depois da adaptação do negro no Brasil. A nossa equipe de reportagem foi conhecer um centro de Umbanda. Você confere esse material agora. Nesta casa de guerreiro. As roupas brancas e o batuque dos tambores anunciam o início de mais uma sessão no centro de Umbanda. Os trabalhos são feitos efetivamente em duas partes. Uma para desenvolvimento, que é interno, como acontece hoje, só para a corrente mediúnica, e outra destinada ao público. É aberto, gratuito, onde as entidades vão trabalhar para receber as solicitações de auxílio. Somente em Caxias do Sul são mais de 500 centros de Umbanda como este, onde, através do atendimento espiritual, são realizadas incorporações de entidades. Esse trabalho que são reunidos todo o corpo mediúnico se subdivide em duas correntes. A primeira, que é feita por médiuns já desenvolvidos, oferece a sua mediunidade para que entidades se manifestem, com linhas como pretos velhos, pretas velhas, caboclos e caboclas, exus e giras. E tem as linhas auxiliares.
Então, emprestam a sua mediunidade para que o trabalho seja efetuado. Porque a mediunidade é como um músculo, ela deve ser desenvolvida. Na Umbanda, o trabalho mediúnico auxilia seus adeptos através do passe e de consultas às entidades espirituais. A consulta pode ser feita para aqueles problemas que estão atingindo o que nós chamamos de carente. A pessoa está desempregada e ela precisa de um emprego quanto antes. A entidade vai tentar auxiliá-la, mas não é feito nenhum tipo de magia negativa para tirar o lugar de outro. Apenas vai orientá-la e pedir aos mentores do plano astral que também auxiliem, que ela vá bem nas entrevistas, que tenha calma e que surjam oportunidades de acordo com o seu merecimento. Também na área da saúde, são feitas cirurgias astrais e passes de desobsessão. Também na área afetiva, quando há um desequilíbrio emocional. Desmistificando preconceitos e curiosidades a respeito da Umbanda, centros como este costumam reunir em torno de 200 pessoas a cada sessão semanalmente. E não é uma religião de conversão, por isso ela aceita todos dentro dos seus templos. Ela oferece todos os tipos de liturgia, como as outras, sobretudo os seus sacramentos, que é o batismo, a iniciação, o casamento e também o encaminhamento, que em outros credos seria a extrema-unção. Então, a Umbanda oferece todas essas condições no seu corpo litúrgico e dá condições para os seus adeptos terem, na sua prática do dia a dia, toda a estrutura necessária para o encaminhamento de uma proposta do bem. A questão da mediunidade, como é que funciona? Como é que se dá essa mediunidade? E, Carol, em tese, todos nós somos médiuns, só o que muda é o grau da mediunidade de cada um. Potencialmente, todos são. Mas algumas pessoas têm a mediunidade muito mais aflorada. E, neste caso, ela precisa fazer um encaminhamento desta capacidade, deste dom, que é a mediunidade. Então, algumas se encaminham para os centros kardecistas, outros se encaminham para as casas de Umbanda, e tem aqueles que vão para outras roupagens, como acontece com o candomblé, o batuque, pagelança e assim vai. O que significa Caxias do Sul ter tantos terreiros de Umbanda, de outras religiões afro-brasileiras para a comunidade negra? Olha, para a comunidade negra é meio estranho, porque, eu sempre coloco isso, porque as casas de religião dita matriz africana, em Caxias, quase todas elas são comandadas por pessoas não negras. Sim. Né? Então, para a comunidade negra, é estranho, mas a gente vê, e visitando várias casas, o trabalho que é feito de conscientização, né? Que é uma cultura afro-brasileira. Uhum. Então, isso nos engrandece, né? Porque nos favorece saber que pessoas não negras cultuam essa religião. Tu sempre tu é de um centro de Umbanda, né? Sou. E tu foi batizado nesse centro? Fui batizado. Mas tu era de outra religião ou não? Eu era do catecismo. E como é que tu se aproximou do centro Umbanda? Através de um convite de uma colega. Fui, participei, gostei. E hoje estou há 4 anos e meio frequentando. E se fosse definir essa religião, o que ela significa na tua vida? Para mim, muito. Para mim, hoje, ela significa tudo. Minha esposa que entrou primeiro, né? E aí depois de um tempo, eu me batizei também. E como é que foi? Tu também sentiu essa questão do preconceito ou não? Ah, com certeza, né? Assim, até a gente mesmo que você não conhece, você tem uma ideia diferente, né, das coisas. Mas só você frequentando mesmo para te ver que não é aquela coisa assim que as pessoas falam, né? Ele é meu esposo. Ah, sim. Eu comecei primeiro que a minha sobrinha me levou, no caso, né? Mas o que eu tenho para te dizer é que é tudo de bom. Hoje eu não largo a casa onde eu trabalho de jeito nenhum. É muito bom tu poder fazer caridade, ajudar as pessoas que lá vão te procurar, né? As entidades, tanto para saúde, para trabalho, até mesmo para resolver algum probleminha de amor. Tá. E o que mais procura? Você trabalha nesse centro, né? Trabalho. O que mais procuram normalmente lá? Mais é trabalho. Procurar um emprego, né? O que me parece ser gritante na diferença da proposta é que o kardecismo muitas vezes não se define como uma religião. Ou é uma filosofia de vida e alguns
tem um discurso de ser religião. Porém, a nossa dúvida, nós umbanistas, se é religião, cadê o sacerdote? Cadê a liturgia? Que tem que fazer parte da religião toda essa estrutura litúrgica. E o kardecismo parece que não tem. Mas o kardecismo pode não ser uma religião, mas é extremamente religiosa. Isso é mais importante. A Umbanda, ela tem a sua proposta como religião através do mediunismo. Eu apresentei vocês dizendo que vocês são ogãs. Isso. O que significa ser ogã, ou esse termo? O ogã, ele é como antes já tínhamos, né? Ele é o responsável pelo atabaque, pelo tambor. Esse é o denominado ogã. Olha a bunda, meu pai. Olha a bunda. Olha a bunda, o general. Olha a bunda, meu pai. Olha a bunda. Olha a bunda, o general. Segura essa bunda, que já começou a dançar. E quem quer participar, né, Micael, como é que faz? Isso mesmo, Carol, pode falar com a gente pelos canais de interatividade, que tem o Facebook, que é facebook.com/UXTV, tem o Twitter, que é @UXTV, e também pode ligar no 3218 2194. Pode fazer que nem a Suzana Daut fez, que a gente estava conversando sobre os orixás e santos católicos, né? Então ela lançou aqui que o santo dela é o Santo Antônio de Pádua. Então já fica uma pergunta, né? O que representa o Santo Antônio de Pádua? Isso aí. É importante frisar, essa é uma boa pergunta, que a Umbanda já nasce, Carol, sincrética. Quando ela foi trazida para o plano físico, o Caboclo das Sete Encruzilhadas abriu a primeira tenda de Umbanda chamando-se Nossa Senhora da Piedade. Assim como Nossa Senhora abriu os braços para a humanidade, a Umbanda assim o faria também. E aí foi se abrindo casas com nomes de santos católicos. Então a Umbanda nasce já, na origem, uma religião sincrética. No caso do Santo Antônio de Pádua, ele tem uma relação direta com o orixá que nós nominamos de Bará. O Bará é um orixá que está diretamente ligado aos caminhos. Qual a relação? Santo Antônio foi um santo extremamente caridoso, né, de fala, um grande doutrinador, e tem tudo a ver com o Bará. Olá, Fabrício. Olá, Carol, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tu tem uma pergunta para nós aqui? Tenho. Fazer. Eu gostaria de saber por que alguns médiums, às vezes, eles confundem mediunidade com fanatismo. Boa pergunta. Obrigada, Fabrício. A gente vai responder aqui para ti, tá bom? Obrigada. E aí, quem é que responde? O Fabrício. Bem, a questão é também uma boa pergunta do Fabrício. O médium, quando ele não é bem conduzido, ele corre em sérios riscos. Um deles não é só o fanatismo, é o animismo. O que é o animismo? É uma autossugestão onde o médium acredita que está recebendo uma entidade, mas ele se auto-hipnotizou. Não é que ele queira fingir. Ele se sugestiona de tal forma que ele atribui esta sugestão à manifestação mediúnica. E não é o que está ocorrendo muitas vezes. Acontece muitas vezes também, Carol, o caso de um médium estar desenvolvido, ele sendo mal conduzido, se aproximar espíritos chamados obsessores, que são espíritos galhofeiros, brincalhões, que utilizam o médium para os seus artifícios. Desta forma, ele estará mal conduzido. Então, além do fanatismo, o animismo e atrair espíritos de baixa envergadura espiritual, é um risco que o médium incorre se caso ele não for bem orientado. Por que essa ligação com os metalúrgicos? O homem do aço, né? Vai parte daí. Pelos metalúrgicos, me parece que eles ainda trabalham a questão do São Jorge, né? Os metalúrgicos, que é o patrono dos metalúrgicos, é São Jorge. No sincretismo, para nós, algum, né? Então, é essa característica da cidade, uma cidade de envergadura, né, que cresce em cima do aço, né? Começa com a UPA, mas o grande norte da cidade, que atinge uma economia astronômica, vamos dizer aí, né? Comparada só aos grandes centros, né? Caxias, então, é a questão metalúrgica dela, né?
Na verdade, a gente não chama adoração, né? A gente chama que a gente tem as características desse orixá, que a gente, na verdade, gosta e se identifica com ele, né? Sim, eu sou filha, que a gente diz, filha do orixá Ogum, que é o patrono da cidade, né? E também a gente tem um que é do corpo e um que é de cabeça. Então, a Yansan também, que é o orixá do corpo e na cabeça Ogum. A Umbanda, assim, é uma religião muito bonita, ela é cheia de luz, do colorido, né? Quando eu entrei no centro de Umbanda, eu me identifiquei muito com ela, porque ela é muito diferente das outras religiões, né? Ela tem mais calor, ela tem mais luz, ela tem mais brilho. Então, era tudo que faltava nas outras para mim, né? Então, eu me completei nisso. Tá certo. Né? Pode passar para tua colega. E para ti, como é que é o teu nome? É Fátima. Fátima, e para ti, tu era de outra religião ou não? Sim, eu já tenho uma caminhada, eu trabalhei muito tempo em centro espírita, tá? Fui católica, fui espírita e já tinha um chamamento muito grande na Umbanda. Na Umbanda, onde eu fugi muito tempo também, né? Porque por discriminação, por falta de conhecimento e também porque eu não queria me identificar com os rituais, né? Eu queria ser livre, né? E para mim, na Umbanda, a gente tem alguns rituais, a gente tem algumas coisas que a gente tem que seguir. Como eu sou terapeuta, reikiana, né? Sou mestre em reiki, então, para mim, aquilo significava liberdade, né? A Regina, do bairro Petrópolis, ligou e deixou uma pergunta. Na esquina da casa dela, às vezes, ela encontra a galinha morta e outras coisas junto, enfim. Ela quer saber se isso é do Centro Umbanda ou de que religião seria e o porquê que se faz isso, da questão até dos animais, né? O grande equívoco que associam a Umbanda, Carol, é achar que a Umbanda se utiliza de sacrifício animal. A Umbanda, ela não usa esse tipo de ritual. O único sacrifício, nós cansamos já de falar para as pessoas que adentram os templos, que a Umbanda se utiliza é o sacrifício vegetal, através das ervas, que não deixa de ser um sacrifício. Sim. É um sacrifício, mas é vegetal, não é animal. E essas práticas feitas em encruzilhadas nós somos contra. Tanto que nós entramos com um projeto que se concretizou, chamado Santuário Ecológico Reino dos Orixás, que tem no bairro Cruzeiro. Lá é o local para as pessoas fazerem seus rituais, não em vias urbanas, porque isso cria uma imagem muito negativa e as pessoas associam tudo isso à Umbanda. Eu acredito que eu não sou uma religiosa, então eu tenho uma dificuldade até de falar sobre o assunto, porque não sou, né? Gostaria até de ser, mas não sou, né, Saul? Mas tem tempo. Mas tem tempo de ser. Mas eu acredito que as características que se dá vem toda da questão da religião, da matriz africana, do tambor, né, da reza, da questão utilizado muito, que eu acho que é a questão das benzedeiras, né? Então, isso vai com o tempo, continua dentro. Porque a Umbanda quando tu vai no terreiro, que tu recebe o passe, tu está recebendo uma reza. Né? De saúde, para dinheiro, para trabalho. Então, essas características vêm muito, eu acho que, lá da senzala, sabe? De, através das ervas, trabalhar as curas, né, das doenças, fazer todo esse trabalho através das ervas. Né? Eu acho que é muito isso. E quando tu trabalha a questão dos pretos velhos, até a própria alimentação, né, que é a questão do feijão e de coisas que tem a característica no povo negro. Então, eu acho que é uma coisa muito, muito ligada, muito forte, sabe? E uma vez me disseram, e eu até vou fazer uma pergunta, né? Pode fazer. Pro pai Saul, que a grande maioria das entidades, elas são negras, né? E isso é uma curiosidade, né? E, então, assim, como o Saul a gente sempre aprende, né, muito, então eu gostaria de fazer essa pergunta, né, a respeito das entidades. É importante dizer, Jussara, Carol e todos os telespectadores, que a Umbanda, na sua formação, na sua construção, ela se utilizou de várias influências.
entre elas a africana, mas não só, mas também ameríndia, hinduísta, cristã e católica. Por que o católico? Através do sincretismo. Essa é a contribuição católica. Através do cristianismo é a proposta da Umbanda. Ou seja, amar o teu próximo como a ti mesmo, reconhecer a majestosa figura de Jesus Cristo como o verdadeiro caminho, e também a grande contribuição africana, que é, sem dúvida nenhuma, dos pilares estruturantes da Umbanda. Por exemplo, a Umbanda reconhece os orixás como seres que foram criados por Olorum, Olo, Senhor, Senhor do céu, que é Deus. E através desses orixás, a Umbanda recebe junto o toque, toda a influência da roupagem dos pretos velhos e pretas velhas, que muitas vezes não é pela questão cronológica, mas é um referencial que a Umbanda reconhece e rende tributo àqueles escravos que contribuíram muito na edificação desse país. Então recebe sim a influência africana. E tem muitas entidades, espíritos que militam na Umbanda que é da etnia africana, das mais variadas etnias africanas. Quando se fala em entidade, para deixar claro, né, a entidade seria quando o espírito baixa. Um espírito de luz que baixa nos terreiros. E tem até, quando a gente lê sobre Umbanda e as outras, né, demais, fala da questão das crianças, da questão do marinheiro, sim, do cigano. O porquê isso? Porque a Umbanda tem uma proposta de inclusão. Então, estas culturas, elas devem ser valorizadas. E é no teatro da Umbanda, naquele espaço sagrado, que se permite essas roupagens se manifestar. Porque elas têm muitas contribuições a dar. Então, não é só uma etnia, só a etnia branca que tem que dar coisas boas. Todas as etnias têm contribuições importantes. Então, a Umbanda, como é uma religião de inclusão, ela permite que as várias etnias se manifestem. Nós chamamos de linhas auxiliares. Por que auxiliares? Porque elas vêm auxiliar a proposta da Umbanda. Entidades e guias é a mesma coisa? São sinônimos. Entidades, guias, mentores, elas têm o mesmo significado. Eu só queria fazer um adendo, Carol, importante que o Serginho falou do orixá Ogum. Eu só quero frisar rapidamente também, para contribuir, que na cosmovisão africana, os orixás foram criados por Deus para auxiliar a humanidade na sua caminhada cósmica. Quando se cria o Aie, que é a Terra, dos orixás escolhidos, precisava um com vigor, que fosse desbravador, que tivesse toda a vontade inquebrantável de enfrentar um planeta ou um cosmos em formação. Esse orixá foi escolhido por Olorum, o orixá escolhido por Olorum foi Ogum. Ogum vem e prepara o Aie, a Terra, para os outros orixás emprestarem sua energia depois, através da fauna, flora. E Ogum, para fazer isso, não poderia ser um orixá muito dócil, ele teria que ser agressivo e resistente. Depois de construído o plano físico, o Ogum oferece à humanidade o conhecimento tecnológico. Ele permite que o homem saia do sedentarismo, do nomadismo e se torne sedentário. Através das ferramentas que ele oferece, porque ele é um orixá da técnica, né, Sérgio? Um orixá da metalurgia, ele ajuda o homem a confeccionar instrumentos para o plantio e também para se defender, para a guerra. Caxias, a própria cidade Duque de Caxias, que é uma homenagem ao Duque de Caxias, sim, marechal do Exército, o Duque de Caxias para nós era do filho de Ogum. Então, mais um ponto a favor. Caxias, o meu filho me dizia em off antes, que Caxias é o segundo maior polo consumidor de aço do Brasil. A indústria no metal mecânica em Caxias do Sul é extremamente expressiva. Tudo está direcionado a Ogum. Para te crescer em Caxias, tu tem que ser muito forte. É uma cidade materialista. Isso tudo tem a ver com Ogum. É uma cidade fria, polar. As pessoas não se relacionam como em Porto Alegre, que tem a energia de Oxum. Já tem energia de Ogum. É uma energia competitiva, sim, fria, dura. Sim. Então tem todo o arquétipo, a egrégora desse orixá. E foi escolhido exatamente por compatibilizar-se com as influências dessa cidade. Ok. Gente, eu agradeço a participação de todos. Infelizmente, o programa já encerrou, já está encerrando, no caso. O Micael, agradeço a participação dele também, de todos vocês que estavam aqui e tiraram todas as nossas dúvidas. O pessoal que estava em casa e participou, tanto nas redes sociais como no telefone, e fizeram suas perguntas, né? E agradeço você que estava aqui nos acompanhando. E a gente se encontra numa próxima e a gente encerra o programa de hoje ao som do Ogã, né?
Isso aí. E o importante também é deixar claro que não adianta a gente ficar julgando coisas que a gente desconhece. O importante é conhecer outras religiões para poder entender mais, né? Isso aí.